Os prefeitos eleitos no país foram empossados no último domingo, mas muitos encontraram as prefeituras com um quadro financeiro difícil e que compromete a boa gestão. Para saber o que esperar dos próximos 4 anos de governo dos prefeitos, diante das situações de calamidade nas contas de várias cidades, nossa equipe em Brasília conversou com especialistas político e econômico. Os novos prefeitos assumem os municípios com menos dinheiro do que gostariam e vão ter que adequar os gastos à nova realidade de receitas. Para saber qual é a efetividade das medidas anunciadas pelos prefeitos eleitos, nós vamos conversar com o consultor político Alexandre Bandeira. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da TV Canção Nova. Muitos prefeitos já assumem com um desafio imenso pela frente, né? Vai ser uma gestão complicada, sem data para melhorar? Com o agravamento da crise que começou há uns 2, 3 anos atrás, que abarcou sem dúvida nenhuma esses prefeitos que estavam no cargo, a tendência que nós tenhamos agora é, sem dúvida nenhuma, esses prefeitos que assumir com uma dívida muito maior e com um problema muito maior para resolver, muito distante das promessas de campanha que foram feitas alguns meses atrás. E como fazer um bom trabalho tendo que implementar medidas de austeridade, por exemplo? Essa situação vai comprometer a boa gestão? Pode comprometer a boa gestão. Eu acho que a gente está ouvindo a questão de redução de secretarias, a questão de corte de cargos comissionados, a questão de revisão de contratos, a questão da redução de despesas orçamentárias. Então, todas essas medidas são sim importantes, mas elas não podem ser um contínuo de 4 anos de governo. Se você não tiver alguma criatividade, alguma coisa que faça com que você consiga arrecadar mais sem aumentar impostos, você não vai conseguir fazer um bom governo, porque você vai ficar o tempo todo dizendo que você não tem caixa para administrar uma situação e a população ela vai devolver isso nos próximos 4 anos de uma maneira muito ruim para esse prefeito que está assumindo agora nesse momento. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella anunciou quase 80 medidas, mas muitas delas são o estabelecimento de um prazo para que se faça um relatório de determinado assunto para depois tomar uma decisão. O Estado, que é um dos mais endividados, tem esse tempo para esperar? Qual é a efetividade dessas medidas? Para falar a verdade, vou pegar o caso do Rio de Janeiro para falar de outros casos também que são muito parecidos, principalmente as grandes cidades, onde a gente ouviu que os pacotes eles são muito parecidos, né? A questão da redução, cortes e tentar deixar essa máquina pública menor. O que eu não vi até esse presente momento, saber exatamente que economia isso vai trazer para o município e como é que esse prefeito que agora está assumindo vai fazer com que essa economia se reverta em benefícios para a população, porque ele pode cortar despesas, mas ele não pode piorar serviços como educação, ele não pode piorar serviços como saúde, ele não pode piorar serviços como segurança, são serviços essenciais à população e que precisam ser custeados pelo Estado. Alexandre, como é que faz para renegociar essa dívida de municípios com os estados e com a União se todos estão quebrados? Como é que fica o jogo político? Somente um pacto federativo, vamos dizer assim, né? A gente tem que imaginar que isso é uma crise que abarcou o Brasil inteiro, é uma crise que aflige os cofres da União, que aflige os cofres dos estados e aflige os cofres dos municípios, né? E a gente tem que imaginar que em boa parte desses municípios, eles vivem do fundo de participação dos municípios, ou seja, são municípios que não têm capacidade sequer de gerar receita suficiente para se manter e dependem dos repasses que são feitos pela União. Então, se a gente não rever essas questões, até mesmo uma redistribuição do que se arrecada em termos do bolo de impostos e contribuições no país, a gente talvez não tenha uma melhora dessa condição, a não ser por uma melhora conjuntural econômica que venha fazer com que o Brasil inteiro venha a produzir mais e arrecadar mais. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. E para falar das dificuldades mais específicas no âmbito econômico, a nossa equipe ouviu mais cedo o economista Newton Marques. Acompanhe. Os gestores, para cumprirem a lei de responsabilidade fiscal, vão ter que fazer corte de gastos, porque não tem receita. E lá diz o seguinte, você só pode gastar o que você tem. Não tem, então você tem que cortar. Eu vejo com dificuldade com que, enquanto não houver aumento de receita, para eles continuarem nas políticas públicas. Porque, em termos de gestão, infelizmente, o gestor público não sabe administrar quando não existe aumento de receita. Quais são as principais dificuldades e os desafios que os prefeitos vão assumir nesse âmbito econômico? Bom, primeiro é pagar uma folha de pagamento de ativos e de inativos. Por isso é que a reforma da Previdência ela é importante para a sociedade,
porque a longevidade das pessoas tem aumentado bastante. Isso sobrecarrega demais o Estado. Então, você tem uma política perversa, porque ao mesmo tempo que não tem receita para fazer as políticas públicas, você compromete até mesmo o pagamento dos funcionários ativos e inativos.